Oi, gente, tudo bem? Eu faço parte da equipe, sou Gabriela, faço parte da equipe de conteúdo do Master OAB e hoje eu vim falar na monitoria de direito administrativo sobre intervenção do Estado na propriedade. É um tema muito vasto e é o quarto tema que mais cai. Eu vou botar aí no raio-x para vocês verem. Peraí. É o quarto tema que mais cai na parte administrativa da primeira fase da prova da ordem, só que as pessoas não costumam ter muito domínio desse tema, então eu vim trazer alguns esclarecimentos acerca dele. Dentro de intervenção do Estado na propriedade, o tema mais cobrado é desapropriação. E a desapropriação tem diversos tipos, e aí trouxe para vocês, por necessidade ou utilidade pública, por interesse social, desapropriação urbanístico-sancionatória, desapropriação confiscatória, desapropriação por zona extensiva e desapropriação indireta. As outras formas de intervenção também são importantes, mas não é tão importante vocês terem tanto domínio quanto desapropriação. Vou passar aqui para vocês. Aí eu vou tentar dar um foco em desapropriação e passar bem rapidinho pelas outras formas de intervenção. Pode voltar para mim, por favor. Então, gente, tanto as intervenções restritivas quanto as intervenções supressivas, que eu vou explicar para vocês mais à frente, elas têm basicamente dois fundamentos: a função social da propriedade e a supremacia do interesse público sobre o particular. Como a gente sabe, o direito de propriedade não é um direito absoluto, ele encontra diversas limitações, dentre as quais a função social da propriedade, direitos de vizinhança, por exemplo, normas de ordem pública e as intervenções, que são fundadas na supremacia do interesse público sobre o particular. Aí eu botei aí para vocês os fundamentos, só para vocês saberem. Onde eles estão fundamentados. A função social da propriedade é um preceito constitucional expresso, está lá no artigo 5º, inciso 23, e a supremacia do interesse público é um princípio setorial implícito. Nós temos aqueles princípios explícitos, o famoso LIMP, e nós temos princípios implícitos, que informam a atividade administrativa, dentre eles a supremacia do interesse público sobre o particular. Agora eu vou tentar explicar para vocês, mais ou menos, a diferença entre as intervenções supressivas e as restritivas. Mas antes, é importante vocês saberem que da conjugação desses dois elementos, função social da propriedade e supremacia do interesse público, surge o chamado domínio iminente, que é a possibilidade que o Estado tem de submeter à sua vontade as propriedades, sejam públicas, sejam privadas, situadas no seu território. Então, os fundamentos das intervenções do Estado na propriedade são função social da propriedade e supremacia do interesse público sobre o particular. E dessa conjugação surge o domínio iminente, que é a possibilidade que o Estado tem de submeter à sua vontade as propriedades, tanto públicas quanto privadas, particulares, situadas no seu território. Isso porque, em tese, o Estado é aquele que executa funções visando o interesse comum. Então, o interesse particular não se pode se sobrepor a esse interesse comum. Ok? Vou botar lá no slide para vocês verem. A gente vê aí, basicamente, a diferença entre as intervenções supressivas e as restritivas. Vamos lá. Noções iniciais. As intervenções restritivas, eu trouxe para vocês o conceito do Carvalhinho, nas restritivas e nas supressivas. É aquela em que o Estado impõe restrições e condicionamentos ao uso da propriedade, sem, no entanto, retirá-la do seu dono. E as supressivas são aquelas em que o Estado, valendo-se da supremacia que possui em relação ao indivíduo,
transfere coercitivamente para si a propriedade do terceiro em virtude do interesse público previsto em lei. Pode voltar para mim. Então, basicamente, as restritivas, elas suprimem ou diminuem uma daquelas faculdades do domínio que a gente conhece, do artigo 1228 do Código Civil. Fruição, disposição, gozo. O proprietário, basicamente, ele continua no domínio da propriedade, ele continua sendo o dono. Só que uma das faculdades do domínio são restritivas, visando sempre o interesse comum. E nas supressivas, o bem é expropriado e transferido originariamente, que é originariamente, é livre de gravames e ônus reais, ele é transferido originariamente do domínio da pessoa, do particular, para o patrimônio do ente que desapropriou, enfim. Ele é transferido originariamente para o patrimônio da administração pública. Então, nas intervenções restritivas, o bem continua no patrimônio do particular, só que esse particular tem restringida uma das faculdades do domínio, e na intervenção supressiva, esse bem sai do patrimônio do particular e vai para o patrimônio da administração pública, em regra, mediante indenização. A gente tem vários tipos de intervenções restritivas e as intervenções supressivas são basicamente as desapropriações, que é o foco do nosso estudo aqui hoje. Vou botar aí para vocês. Eu trouxe um resumo básico sobre as que, enfim, diferencia as intervenções restritivas, mas não é o nosso foco aqui hoje. Aí, modalidades de intervenções restritivas. São elas: limitação administrativa, servidão administrativa, tombamento, ocupação temporária, requisição administrativa. Aí eu trouxe um quadrinho com significado, um exemplo e a previsão legal. A gente não vai se ater muito nesse quadrinho, não. Só uma diferenciação, assim, bem básica. A limitação administrativas são determinações estabelecidas em lei ou ato normativo em caráter geral. Temos como exemplo o estabelecimento de gabarito predial. É uma limitação geral, ela é estabelecida, ela tem como sujeito passivo uma coletividade de pessoas e ela visa, como em toda intervenção, o interesse comum. Pode pôr aí de novo. Aí as servidões administrativas é um direito público, é um direito real público que autoriza o poder público a usar da propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. Então, como você pode perceber, a servidão administrativa, ela tem como sujeito passivo um particular ou um conjunto de particulares especificados. Ela se põe sobre uma propriedade específica. Então, não é como gabarito predial, digamos, por exemplo, na servidão administrativa. Passagem forçada, passagem de fios de alta tensão na propriedade. É um exemplo de servidão administrativa. Tombamento, pode botar, por favor. Tombamento, mecanismo de que dispõe o poder público para a promoção da proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Então, é basicamente isso. Por exemplo, quando algumas fachadas não, digamos, um patrimônio cultural que foi comprado, foi alienado para um particular e interessa a administração pública que aquele patrimônio se mantenha tal como ele é. E o poder público vai tombar aquele patrimônio. E aí a gente vai ter a restrição de alguma das faculdades do domínio, como eu disse. Por exemplo, num tombamento, um bem tombado ele não pode ser levado ao exterior por um período muito longo. Então, é basicamente isso novamente. Pode pôr de novo. Ocupação temporária, uso compulsório e temporário de imóveis privados como meio de apoio à execução de obras e serviços, com ou sem remuneração do particular. Aí parece muito com a servidão administrativa. Ó, um exemplo, utilização de terreno privado para alocação de maquinário durante obras de uma estrada. É um pouco parecido com
com servidão administrativa, só que no caso da ocupação temporária, a gente geralmente relaciona com obras e serviços públicos. A servidão administrativa não tem essa limitação. E temos também a requisição administrativa, que é a utilização compulsória de bens imóveis, móveis ou serviços particulares em situação de perigo público iminente, com indenização posterior ao particular, caso haja dano. Então, servidão administrativa, pode voltar para mim? A servidão administrativa, basicamente, ocorre mediante remuneração, a ocupação temporária não, e a requisição administrativa ocorre com indenização se houver dano, e a indenização é posterior. Na requisição administrativa, a gente também tem o diferencial de que é uma situação de iminente perigo público. Então, a administração pública não pode chegar para o particular e falar, eu vou realizar uma obra aqui, então preciso usar do seu patrimônio e falar que isso é uma requisição administrativa. Não é. Um exemplo de requisição administrativa, não sei, uma enchente num bairro que traz danos e deixa desabrigada a maior parte da população. E aí, digamos que um particular tenha uma escola com espaço muito vasto. A administração pública pode requisitar aquele espaço para alocar as pessoas, porque tem um perigo iminente à vida daquelas pessoas, entendeu? Essa é a requisição administrativa, é o diferencial. Assim, não é o que mais cai na prova da ordem, o que mais cai é a desapropriação, só que é bom que vocês saibam as diferenças entre cada uma delas, para que, eventualmente, sendo cobrado, eu botei algumas questõezinhas que cobram uma ou outra dessas modalidades de intervenção restritiva, só que o foco do nosso estudo hoje são as intervenções supressivas. Ó, vou botar lá para vocês de novo o slide. São as desapropriações, pode botar, por favor? Ó, desapropriações. Ela representa, por excelência, a forma de intervenção supressiva, seja porque é a intervenção mais gravosa, seja porque ela expropria o bem do particular. Eu trouxe aí um conceito para vocês, é o procedimento de direito público pelo qual o poder público transfere para si a propriedade de terceiro por razões de utilidade pública ou interesse social, normalmente mediante pagamento de indenização. Aí o fundamento legal, que é super conhecido nosso, artigo 5º, inciso 24 da Constituição, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, por utilidade pública, enfim. Não são só esses os tipos, só que a desapropriação, como é a forma de intervenção mais gravosa, é aquela que mais cai na prova da ordem, mais cobrada em diversos outros concursos. Aí eu trouxe para vocês aí as modalidades de desapropriação. Essas diferenças são importantes da gente saber. Assim, cada uma delas tem minúcias específicas, só que se a gente souber uma diferença básica entre cada uma delas, já é o suficiente. Aí eu trouxe aí para vocês o significado e a previsão legal de cada uma delas. Algumas têm diplomas normativos específicos para regular. Por exemplo, a desapropriação por utilidade ou necessidade pública. Nós temos o Decreto-Lei 3365 de 41. Aí eu trouxe um significado aí, a utilidade pública ocorre quando a transferência de bens de terceiros para a administração é conveniente, embora não seja imprescindível, e a necessidade pública se verifica quando a administração se defronta com situações de urgência que, para serem resolvidas, exigem a transferência compulsória do bem de terceiros. A desapropriação por interesse social, a gente tem aí a Lei 4.132 de 62, e ela visa promover a justa distribuição da propriedade urbana ou rural, ou condiciona o uso da propriedade ao bem-estar social. Então, é uma finalidade de cunho mais social, mais democrático, enfim. Para fins de reforma agrária, é uma forma de desapropriação sancionatória. As duas que nós temos são para fins de reforma agrária e urbanístico sancionatória. A desapropriação para fins de reforma agrária está prevista
dos artigos 184 e 185 da Constituição Federal e é regulamentada pela Lei 8.629 de 93. E aí, ó, trouxe uma definição para vocês. Como o próprio nome alude, é voltada para imóveis rurais que não estejam cumprindo a sua função social. A urbanística sancionatória tem essa mesma conotação, mas para o território urbano. Ó, ela não tem um diploma normativo próprio para regulá-la, e ela está prevista no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. Ela também é uma forma de sanção, mas a peculiaridade dessa desapropriação, dessa forma de desapropriação, é que essa é a última medida para fazer com que o proprietário faça cumprir a função social daquela propriedade, dê uma destinação. São basicamente territórios urbanos, imóveis urbanos, ou não edificados, ou subutilizados, ou não utilizados. O que acontece na desapropriação urbanística sancionatória? O poder público, primeiro, isso tudo está no artigo 182, parágrafo 4º. Primeiro, ele impõe a divisão compulsória do terreno, e aí, se não for eficaz, ele impõe IPTU progressivo, e se não for eficaz, aí vai ocorrer a desapropriação urbanística sancionatória. Pode por lá, por favor. E nós temos a desapropriação confiscatória, que está no artigo 243 da Constituição Federal, e também não tem um diploma normativo específico. Ela tem por objeto as glebas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo. Então, é basicamente uma forma de sanção para aqueles terrenos onde a gente percebe trabalho escravo, ou a plantação de culturas ilegais, que basicamente a gente conhece como drogas. Mas, enfim, são critérios científicos para definir isso. Enfim, essa é a desapropriação confiscatória. Nós temos outras duas, que são a desapropriação por zona extensiva. Essa por zona extensiva, ela também está prevista no Decreto-Lei 3365, no artigo 4º. É uma desapropriação específica, ó, trouxe definição para vocês. Abrange a área contígua necessária ao desenvolvimento de obra a que se destina. Por exemplo, o poder público foi realizar uma obra e viu que para realizar essa obra já tinha um terreno desapropriado, precisava desapropriar mais uma parte, mais um território que era um terreno contíguo. Aí vai entrar essa desapropriação por zona ou extensiva. Pode pôr lá, por favor. E a última, desapropriação indireta, que não é bem uma forma de desapropriação. Ó, não é bem uma modalidade de desapropriação. Trata-se, na verdade, de uma ação ordinária que visa o reconhecimento de que a situação fática se enquadra como desapropriação, para que se obtenha o ressarcimento de danos que lhe é próprio. Isso não tem previsão legal, é basicamente a jurisprudência dos tribunais, mas enfim, quando tem uma situação que o poder público não declara aquele bem de utilidade e basicamente ocorre uma desapropriação, só que o poder público não trata aquilo como desapropriação, cabe ao particular ajuizar uma ação de desapropriação para ver reconhecida uma desapropriação indireta, porque a desapropriação, em regra, reclama a indenização. Se o poder público não está tratando aquilo como uma desapropriação, o particular não faz jus à indenização. Para ver essa situação reconhecida como desapropriação, ele vai precisar ajuizar uma ação. Enfim, então a desapropriação indireta, para ser reconhecida, demanda o ajuizamento da ação de desapropriação. Então, basicamente, as diferenças entre as formas de desapropriação, as ordinárias e mais comuns são a de utilidade ou necessidade pública, de interesse social. As outras são formas de sanção para fins de reforma agrária, urbanístico-sancionatória e confiscatória. Essa por zona extensiva é uma modalidade específica de desapropriação, e a desapropriação indireta é aquela que não é, em regra, uma forma de desapropriação. É um pleito que o particular tem de ver reconhecida aquela situação fática como uma desapropriação. Ela não tem regulamentação legal, ela é fundada basicamente na jurisprudência dos tribunais.
Então, eu trouxe aí para vocês as formas de desapropriação. Pode voltar para mim. E tem alguns pontos específicos dessa matéria que é o que costuma se cobrar. É importante que você saiba a diferença entre cada uma delas para você conseguir identificar na questão do que ela está falando. Mas o que as questões pedem, basicamente, não é a diferença entre cada uma delas. São características comuns. Pode voltar para o slide, por favor. Aí eu trouxe as características essenciais, natureza jurídica de procedimento administrativo, que na maioria das vezes também se segue de um procedimento judicial, porque na maioria das vezes o particular não concorda com aquele valor, enfim, apurado para indenização. Os pressupostos, a declaração de utilidade pública, né, a utilidade pública em si, e depende também, em regra, essa utilidade pública, mas depende da modalidade de que nós estamos falando, porque se a gente estiver falando de uma confiscatória, por exemplo, o pressuposto não vai ser a utilidade pública, vai ser a infração, enfim, de um comando legal, ou o desatendimento a uma função social, um uso disfuncional da propriedade. E eu trouxe para vocês também, falando um pouquinho sobre o procedimento. O procedimento é basicamente composto de fase declaratória e fase executória. Isso é bastante importante vocês saberem a diferença. E esse é o procedimento administrativo. Pode voltar para mim. Fase declaratória e fase executória. Esse procedimento administrativo pode se seguir de uma fase, não é uma fase, bem que vai ser uma ação judicial, de uma fase judicial, que é feito esse procedimento administrativo, o particular não concorda, o particular quer se insurgir contra aquele ato da administração pública, o particular não quer desapropriação, ele vai entrar com uma ação de desapropriação e aí vai ter, mas não vai haver uma extensão dessas fases, vai se abrir um processo judicial, enfim. Pode voltar para o slide, por favor. Aí eu trouxe para vocês as fases do procedimento administrativo. Essa ação judicial, eu vi que não é muito cobrado, então não é tão importante para a gente agora. Ó. A fase declaratória, que ocorre na fase declaratória, basicamente, a identificação do bem e do proprietário, a declaração do bem como de utilidade pública, de necessidade ou de interesse social. E aí é por decreto ou por lei de efeito concreto. Eu trouxe aí para vocês o fundamento legal. No ato de declaração, a administração pública deve informar a finalidade que vai ser dada àquele bem. Não pode falar, esse bem é de utilidade pública e eu vou desapropriar porque é de utilidade pública. Tem que ter um motivo para essa utilidade pública e uma destinação específica a ser dada àquele bem. Esse bem é de utilidade pública porque o poder público não tem nenhum terreno nessa rua e precisa ter, no bairro não tem uma escola, nós precisamos instituir uma escola aqui. Então esse bem é de utilidade pública por isso. As crianças têm que se deslocar para muito longe para ir para uma escola e essa vai ser a destinação, nós vamos construir uma escola aqui. Então precisa ter uma declaração de utilidade pública, isso tudo é na fase declaratória. Identificação do bem e do proprietário, a declaração de utilidade pública, de interesse social, de necessidade pública, não tanto faz, e a destinação que a gente vai dar a esse bem, que a administração pública vai dar a esse bem. Pode voltar para o slide, por favor. O início do prazo por ocorrência de caducidade do ato declaratório e gera para a administração pública o direito de penetrar no bem. Pode voltar para mim. O que é esse prazo de caducidade? Digamos que hoje a administração pública sai um decreto executivo declarando aquele bem de utilidade pública. A administração pública tem um prazo para dar início a essa desapropriação. Esse ato declaratório, esse decreto executivo que declara a utilidade pública, ele tem um prazo de caducidade. E aí depende da forma de desapropriação de que a gente está falando. Só que não é assim, eu declaro a utilidade pública do bem e quando a administração pública bem entender, ela vai dar início à desapropriação. Não pode, tem um prazo de caducidade. Se a administração pública não tomar os atos positivos necessários para aquela desapropriação, em determinado momento,
aquele decreto, aquela declaração de utilidade pública, ela vai caducar e a administração pública, para promover a desapropriação, vai ter que expedir um novo decreto, fazer um novo ato declaratório. Pode voltar para o slide, por favor. E nós temos a fase executória, que são as providências necessárias à efetiva transferência do bem desapropriado para o domínio do expropriante. Temos um acordo entre as partes para a determinação do valor a ser pago aos expropriados a título de indenização. Como eu disse para você, em regra, a desapropriação reclama uma indenização. E aí eu botei uma observação: caso a administração pública particular não cheguem a um acordo acerca do valor daquele bem, aí vai ter que, botei entre aspas, vai ter que ter uma fase judicial, que não é propriamente uma fase, vai ter uma ação judicial, que eu não é interessante para a gente entrar em minúcias aqui. Trouxe para vocês a competência para desapropriação. Pode voltar para mim. Nós temos três tipos de competência. Competência legislativa, que é para regulamentar a matéria de desapropriação. Nós temos a competência declaratória, que é a competência para expedir o decreto ou para editar a lei de efeitos concretos, é a competência para o ato declaratório. E nós temos a competência executória, que é a competência para executar a desapropriação, para executar e penetrar no bem desapropriado, expropriado, enfim. Pode botar no slide. A competência legislativa é privativa da União nos termos do artigo 22, inciso 2 da Constituição Federal. O parágrafo único traz aí uma disposição que fala que a lei complementar poderá autorizar aos estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, que é uma forma de cooperação. A competência declaratória é dos entes federativos, em regra, artigo 2 do decreto Lei 3365. Excepcionalmente, o Legislativo pode tomar a iniciativa de desapropriação, e aí a declaração vai ocorrer por lei de efeitos concretos. Está no artigo 8 do mesmo diploma normativo, no Decreto-Lei 3365. Não botei aí, mas é o artigo 8º. E aí nós temos especificidades, que são duas agências reguladoras federais, que podem, dentro da sua competência específica, dentro dos seus interesses, declarar a utilidade de bens para fins de desapropriação, que é a ANEEL e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Mas é excepcional, eles não podem declarar a utilidade pública de todo e qualquer terreno, de toda e qualquer propriedade. É só para os fins específicos daqueles entes. E aí eu trouxe lá botei para vocês o dispositivo que diz de cada um, e aí nesses dispositivos diz as situações em que eles podem declarar a utilidade dos bens, enfim, mas são especificidades. E a competência executória é basicamente da União, também dos entes federativos, com fundamento no mesmo dispositivo, mas a especificidade é que as concessionárias e permissionários do serviço público também podem, mediante autorização expressa em lei. Então, se o poder público licitou, vou voltar para mim, se o poder público licitou para a construção de um estádio, para a construção desse estádio teve que desapropriar tantas propriedades, só que quem construiria o estádio seria a concessionária, eles podem, no contrato de concessão, enfim, por lei, enfim, eles podem acordar que o poder público vai declarar aquele bem de utilidade pública e quem vai executar a desapropriação e seguinte, a obra, a construção do estádio, é a concessionária. Então, excepcionalmente, a concessionária e permissionária também pode desapropriar. Vou voltar para o slide, por favor. Caducidade da declaração, como eu disse para vocês, pode voltar para mim, dependendo da forma de desapropriação de que a gente estiver falando, o prazo de caducidade vai ser vai ser outro, enfim. Mas tenha em mente que sempre há um prazo de caducidade. A administração pública não pode declarar determinado bem de utilidade pública
e essa declaração vai perdurar no tempo indeterminadamente. Não. Ela vai declarar e dentro de um determinado período de tempo, a depender da forma de desapropriação de que a gente estiver falando, a administração pública vai ter que executar a desapropriação, senão aquele ato vai caducar. Pode voltar para o slide. Aí eu trouxe as modalidades, os prazos de caducidade e os fundamentos legais. Por necessidade e utilidade pública, são 5 anos da data da expedição do decreto. Isso está no artigo 10 desse decreto 3365. Por zona ou extensiva, que é aquela modalidade específica de desapropriação, que também está no decreto, está no artigo 4 do decreto 3365, como esse dispositivo ele é genérico, ele não fala assim, o decreto que declara a utilidade pública de um terreno para fins de desapropriação por necessidade vai caducar em tal, ele só fala do decreto. Então, como essa forma de desapropriação está prevista no mesmo decreto, ela se submete ao mesmo prazo de caducidade. Por interesse social, como botei para vocês no slide, é 2 anos, com base no artigo 3º da Lei 4.132. Para fins de reforma agrária, é 2 anos, com base no artigo 3º também da Lei Complementar 76, que é o diploma normativo que regulamenta essa forma de desapropriação. Urbanístico sancionatória, não temos previsão legal. Confiscatória, não temos previsão legal. Desapropriação indireta, não temos previsão legal, mas enfim, não haveria necessidade de falar de um prazo de caducidade do decreto ou da declaração de utilidade pública, porque não há uma declaração de utilidade pública. O que o particular, pode voltar para mim, o particular está querendo basicamente é ver reconhecida que aquela situação fática caracteriza uma desapropriação. Então, o poder público não declarou a utilidade pública daquele bem. Basicamente, não haveria de se falar em caducidade. Deixa eu passar aqui para vocês. Pode voltar para o slide, por favor. Aí, eu trouxe para vocês alguns pontos específicos que vocês precisam saber acerca de desapropriação, que sempre é cobrado em questão. O primeiro ponto é a retrocessão. A retrocessão é o direito que dispõe o expropriado de reaver o bem desapropriado que não tiver sido utilizado ou tiver sido empregado em finalidade diversa da que foi originalmente prevista. Isso é, quando houver predestinação ilícita. Aí eu trouxe para vocês o que é predestinação lícita e o que é predestinação ilícita para a gente entender melhor. Essa retrocessão ela tem fundamento no artigo 519 do Código Civil, mas não está expresso dessa forma. Só que essa retrocessão se fundamenta nesse dispositivo. Pode voltar para mim. A predestinação lícita é quando um bem foi desapropriado para uma finalidade e ele é empregado em outra finalidade, só que essa outra finalidade também atende a um interesse social. Por exemplo, o poder público municipal desapropriou um terreno para a construção de uma escola, só que viu que, na verdade, era mais necessária a construção de um hospital. Em vez de construir uma escola, construir um hospital. Essa é a predestinação lícita, não é licitude ilícita. A predestinação ilícita é quando o bem é desapropriado para uma finalidade, é empregado em outra finalidade que não atende ao interesse social. Por exemplo, o poder público municipal desapropria um terreno para a construção de uma escola, põe lá no ato declaratório, que vai construir uma escola e constrói alguma coisa para um deputado, não sei, a associação dos deputados felizes, enfim. Constrói outra coisa que não atende a uma finalidade social, ou o poder público desapropria e vende aquele bem para terceiro. Desapropriou para construir uma escola, mas alienou para terceiro. Aí é uma predestinação lícita. Nesses casos, a gente tem o direito à retrocessão, que o particular vai poder ir a juiz e falar, olha, meu bem foi desapropriado por um fim e foi empregado em outro fim que não atende ao interesse social. Então, eu quero o meu bem de volta. Isso é retrocessão. Vocês precisam ter isso em mente.
Pode voltar lá para o slide, por favor. Essa é a retrocessão para vocês. O direito de extensão também. Esse direito é próprio das desapropriações rurais parciais. A gente pode ter uma desapropriação total, todo bem é expropriado. Pode voltar para mim. E a gente pode ter uma desapropriação parcial. E a gente tem uma parte do bem expropriado e uma parte do bem continua particular. O que é esse direito de extensão? Nessas desapropriações rurais parciais, pode ser que a parcela remanescente, a parcela que ficou para o particular, seja inutilizável para aquele particular. Porque uma peculiaridade dos terrenos rurais, geralmente eles são para plantio, para fim de cultivo sei lá do que, enfim, para cultivo de qualquer coisa. Então ele precisa ter um determinado tamanho para ser útil, ele precisa ter determinadas características para ser útil para o particular. Se o poder público expropria uma parte muito grande, deixa uma parte muito pequena, o particular pode ser que ele não tenha utilidade. Aí esse particular tem o direito de extensão, que é exigir que essa desapropriação alcance todo o seu terreno, a sua propriedade, ou que a indenização oriunda da desapropriação alcance todo o terreno, como se todo o terreno fosse desapropriado. Pode pôr no slide, por favor. Ele está lá no artigo 4º da Lei Complementar de 76. E aí, os incisos 1 e 2 traz as duas hipóteses em que vai haver esse direito de extensão, que é quando a área remanescente ficar reduzida à superfície inferior à pequena propriedade rural, ou quando essa área remanescente fica prejudicada substancialmente em suas condições de exploração econômica, caso seja seu valor inferior ao da parte desapropriada. Então, é basicamente isso o direito de extensão. O proprietário vai poder requerer que essa desapropriação alcance todo o seu território, que a indenização oriunda da desapropriação também alcance todo o seu território. Então, nós vemos 2 pontos importantes até agora: a retrocessão e o direito de extensão. Gravem que esse direito de extensão é próprio das desapropriações rurais parciais. Ok? Pode voltar para o slide, por favor. E aí, eu falando para vocês rapidinho da indenização, em regra, a desapropriação vai reclamar a indenização, e essa indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Prévia antes da transferência definitiva da propriedade, justa deve refletir o valor real do bem, e em dinheiro, exceto nos casos dotados de caráter sancionatórios, enfim, para fins de reforma agrária. Se eu não me engano, pago em título, a indenização é paga em títulos da dívida agrária, não sei, e a urbanística sancionatória também é algo similar, não é em dinheiro. Eu botei 2 observações, que incide correção monetária sobre esse valor e incide juros moratórios ou compensatórios. Pode voltar para mim? E aí, gente, esses são basicamente os pontos relevantes que vocês precisam saber acerca da desapropriação, que é basicamente o que cai nos exames da ordem. Eu trouxe algumas questõezinhas para vocês, só que eu não sei se eu vou conseguir comentar todas as alternativas incorretas. Trouxe basicamente um gabaritinho para vocês e vou comentar as alternativas corretas, porque nós estamos em tempo limitado. Então, se vocês tiverem dúvida acerca de por que essa alternativa não é incorreta, porque determinada alternativa não é correta, você pode comentar na monitoria aqui no vídeo e depois eu respondo para vocês, então, tudo bem? Então, eu vou botar para vocês lerem. Enquanto eu estiver lendo, vocês respondam lá no chat para eu ver como é que a gente foi, para ver se a gente está ferinha em desapropriação. Pode voltar, por favor. Pode botar no slide. Aí, a primeira questão. Enquanto eu vou lendo, vocês vão respondendo lá no chat, que eu vou ver depois se vocês responderam. O município de Barra Alta realizou a desapropriação de grande parcela do imóvel de Manuel Silva e deixou uma parcela inaproveitável para o proprietário. No caso descrito, o proprietário obterá êxito se pleitear. Alternativa A: a reintegração da posse de todo o imóvel em função da má-fé do município. Letra B:
o direito de extensão da desapropriação em relação à área inaproveitável, letra C, a anulação da desapropriação em relação à parcela do imóvel suficiente para tornar a área restante economicamente aproveitável, e letra D, a anulação integral da desapropriação, pois a mesma foi ilegal. O que vocês acham, gente? Vou ver aqui no chat o que vocês estão falando. Antes de responder, vamos ver. Um instantinho. Vou jogar de novo. Espera aí, gente. Alguém respondeu? Gente, nessa questão aí, é a letra B mesmo, que a gente estava conversando. É o direito de extensão. Não vou conseguindo logar. Cadê? Para aí. É o direito de extensão, gente. Pode botar no slide. Ah, já tá. Ó, marquei aí. Trata-se do direito de extensão. Como ficou uma pequena parcela inaproveitável para o particular, ele vai ter o direito de exigir que aquela desapropriação, que aquele ato da administração pública alcance toda a sua propriedade. Botei um fundamento legal para vocês, é basicamente isso, não tem muito mistério. Então vamos para a próxima questão. Vou botar aí enquanto eu leio para vocês, vocês vão respondendo. Ó. Após regular procedimento de desapropriação, fundado no Decreto-Lei 3365, um Estado da Federação assume o domínio do imóvel anteriormente titularizado por Gilberto. A desapropriação foi realizada com a finalidade de construir uma escola pública no local. Aí traz lá o fundamento, que diz que pode ser desapropriado para a construção de escolas públicas. No entanto, após algum tempo, Gilberto descobre que a utilização do imóvel foi transferida sem qualquer formalidade ao Diretório Regional do Partido do Governador do Estado. Enfim, indignado com a situação, Gilberto procura um advogado para orientá-lo. Nesse caso, assinale a afirmativa que indica o correto esclarecimento a ser dado pelo advogado. Letra A. A conduta do Estado não é vedada pelo ordenamento jurídico, não obstante a destinação diversa dada ao imóvel. Letra C. A demanda judicial deve ser ajuizada, visando declarar a nulidade do ato de desapropriação, argumento da ocorrência de predestinação ilícita. Letra D. O ato não pode ser invalidado judicialmente, somente estando a Gilberto ajuizar uma demanda postulando reparação pelos danos materiais e morais sofridos. Gente, nessa questão aí é a letra C, como eu falei, da predestinação ilícita, o poder público não poderia ter feito isso, porque se ele desapropriou para a construção de uma escola, deveria ter sido construída uma escola ou uma outra coisa que atendesse ao interesse social. Como não foi o que ocorreu, pode ser ajuizada uma demanda judicial visando a retrocessão do bem. E aí o gabarito para vocês. Vamos para a próxima questão, para vocês darem uma olhadinha nos fundamentos legais. Ó. A empresa pública federal X, que atua no setor de pesquisas petroquímicas, necessita ampliar sua estrutura para a construção de 2 galpões industriais. Para tanto, decide incorporar terrenos contíguos à sua atual unidade de processamento, mediante regular processo de desapropriação. A própria empresa pública declara aqueles terrenos como de utilidade pública e inicia as tratativas com os proprietários dos terrenos, que, no entanto, não aceitam o preço oferecido por aquela entidade. Nesse caso, aí nós temos as alternativas aí, não vou ler todas para vocês, enfim. Nesse caso, gente, a resposta certa é a letra D. Os proprietários poderão opor-se à desapropriação ao fundamento de que a empresa pública não é competente para declarar o bem como de utilidade pública. Como a gente viu na competência, gente,
A competência para declaração é ou dos entes federativos ou, excepcionalmente, do Poder Legislativo por lei de efeitos concretos. Então, essa empresa pública não poderia ter declarado aquele bem como de utilidade pública, porque ela não é competente para tudo, para tanto. Não, o proprietário pode se insurgir contra isso. Vamos ver mais uma questãozinha, rapidinho. Pode botar lá, por favor. A desapropriação é um procedimento administrativo que possui duas fases. A primeira é denominada declaratória e a segunda é denominada executória. Quanto à fase declaratória, assinale a alternativa correta. Acarreta a aquisição da propriedade pela administração, gerando o dever de justa indenização ao expropriado. Letra B. Importa o início do prazo da ocorrência de caducidade do ato declaratório e gera para a administração o direito de penetrar no bem da desapropriação, do bem objeto da desapropriação. Gente, não vou ler as outras alternativas não, qualquer coisa eu justifico para vocês, porque elas estão incorretas. É a letra B mesmo. Como a gente viu, lá na fase declaratória, a gente tem o direito da administração pública a ingressar no bem e a gente tem o início do prazo de caducidade. É exatamente isso que acontece na fase declaratória, a partir da fase declaratória. Tudo bem? Mais uma minha. Muito tempo. O Estado beta pretende estabelecer ligação viária entre dois municípios contíguos em seu território. Para tanto, mostra-se necessária a desapropriação por utilidade pública de bem de propriedade de um dos municípios beneficiários da obra. Quanto à competência do Estado beta para desapropriar o bem público, assinale a alternativa correta. Gente, eu botei essa questão propositalmente para vocês porque é um ponto importante que geralmente as pessoas passam desapercebida, porque, enfim. Aí, dentre as alternativas, é a alternativa D mesmo. Ó, o Estado beta poderá desapropriar mediante a respectiva autorização legislativa. Eu botei no gabarito. Gente, para a desapropriação de bem público, sempre é necessária a autorização legislativa. E essas apropriações de bens públicos, elas obedecem ao princípio da prevalência. Então, o interesse nacional é sobreposto ao interesse territorial e o interesse territorial é sobreposto ao interesse local. Desse modo, a União pode desapropriar bens de todos os entes federativos, os estados podem desapropriar bens dos municípios e os municípios só podem desapropriar bens de municípios, enfim, não está dito na lei, mas de qualquer forma sempre é mediante autorização legislativa. E outra questãozinha aí pra gente, rapidinho, pode botar no slide, por favor. Vou ler só o enunciado e vou dizer pra vocês a questão certa que eu deixei um gabaritinho aí pra vocês conseguem descobrir. Ó, a fim de permitir o escoamento da produção até uma refinaria, uma empresa pública federal que explora a prospecção de petróleo em um campo terrestre inicia a construção de oleoduto. O único caminho possível para essa construção atravessa a propriedade rural de Joselino, que, em razão do oleoduto, teve de diminuir o espaço do plantio de mamão e, com isso, viu sua renda mensal cair pela metade. Gente, aí a alternativa é a mesma, ó. Não há óbice a construção da servidão administrativa no caso, mas cabe indenização pelos danos decorrentes dessa forma de intervenção na propriedade. O que a gente percebe? Esse bem não é expropriado do particular, o particular continua sendo dono do bem, só que ele sofre uma restrição, ele sofre uma limitação, ele tem um prejuízo. Então não é uma desapropriação, o poder público só vai fazer passar por dentro da propriedade do particular, eu acho que é cabo para, enfim, oleoduto, então, enfim, é uma servidão administrativa que importa numa restrição das faculdades do particular, que é o uso, ele não pode, enfim, não vai poder tirar aquilo dali, não vai poder usar o bem como bem entender, e como acarreta dano, vai se operar mediante indenização. Então, gente, a gente fez algumas questões, sobraram umas duasinhas aí, mas eu deixei para vocês o gabarito
bem explicadinho, com os fundamentos legais, acho que não vai dar tempo de fazer. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui que eu respondo tudo para vocês depois, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. Esse tema é muito importante, deem uma estudada nele. É isso, até a próxima, gente!